Meu próprio pai me espancou até eu ficar inconsciente porque conversei com um rapaz no portão. Na manhã seguinte, servi a ele sua última refeição como um homem livre. 3 minutos depois, ele estava algemado. Olá, meus queridos amigos. É muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Eu sou a Cida, vovó Cida Santos, e tenho 78 anos de juventude, vivendo aqui no meu amado Vale do Sossego, no interior do Brasil. Nasci e fui criada nesta mesma cidadezinha, entre as plantações e as árvores antigas, onde o vento frio do inverno corta a gente e uma xícara de café quente aquece a alma o ano todo. Sabem o que eu mais amo fazer nos meus dias? Cozinhar. Ah, meus queridos filhos, eu acordo cedo, por volta das 5 da manhã, e vou direto para a minha cozinha. É lá que me sinto mais em paz, mexendo com minhas panelas, temperando a comida com aquele carinho especial que só a avó sabe dar. Faço um bule de café bem forte, corto algumas fatias do meu pão caseiro, ainda quente do forno, e começo a pensar no almoço para os meus netos. Sabem como essa paixão por cozinhar começou? Foi há muito tempo, quando eu era bem novinha. Minha mãe tinha fugido de casa. Coitada! Ela não aguentava mais a vida que levava e eu fiquei para cuidar de tudo. Aprendi a cozinhar aos 8 anos, subindo num banquinho para alcançar o fogão a lenha. No começo, eu queimava tudo, deixava o feijão grudar no fundo da panela, mas com o tempo, peguei o jeito. E olhem, hoje em dia, não tem ninguém no Vale do Sossego que faça uma carne de panela melhor que a minha. Aqui na minha casa, que é pequena mas aconchegante, tem uma grande mesa de madeira na cozinha. Meu falecido marido, Geraldo, fez para mim há 40 anos. É nessa mesa que recebo meus 5 netos todo domingo. Eles chegam fazendo aquela barulheira. Vovó Cida, o que tem de bom para comer hoje? Meu coração se enche de alegria. Sabem, minha cozinha tem aquele cheirinho maravilhoso de alho, cebola, folha de louro e um toque da fumaça do fogão, a lenha que ainda uso. Nas paredes, tenho algumas fotografias antigas da família, uns santinhos de oração que ganhei ao longo dos anos e um crucifixo de madeira que era da minha avó. É um espaço simples, mas cheio de amor e boas lembranças. Ah, e antes de continuar minha história, quero fazer um pedido especial a todos vocês que estão assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e a que horas encontraram o vídeo da vovó Cida. Cedinho com seu café, depois do almoço, ou já no final da tarde com seu chá? Eu sempre leio todos os comentários e me emociono sabendo de onde vocês são. E quando vocês tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias desta senhora da roça, me contem, tá bom? Vamos criar uma roda de conversa como fazíamos antigamente no interior. E não se esqueçam de deixar um joinha para a vovó e se inscrever no canal Geralda Narra para não perder nenhuma das minhas histórias. Ativem o sininho também, porque sempre tenho algo novo para compartilhar com vocês. Hoje, quero contar uma história muito especial. Uma história que marca minha vida até hoje. É sobre o dia em que servi a última refeição para uma pessoa que deveria ter me protegido, mas que foi meu maior algoz. Uma história sobre como, às vezes, você precisa ser mais esperta que a maldade e como uma simples refeição pode ser o começo da sua liberdade. É uma memória que ainda me comove hoje, mas também me enche de orgulho, porque foi naquele dia que aprendi que você pode ser pequena no tamanho, jovem na idade, mas gigante na coragem quando a situação exige. E foi na minha cozinha, nesta mesma cozinha onde hoje preparo o almoço para meus netos com tanto amor, que tudo começou. Meus queridos amigos, para vocês entenderem bem como tudo aconteceu, preciso voltar ao início, quando eu era apenas uma garotinha correndo pelas ruas de terra do Vale do Sossego. Nasci em 1947, numa época em que a cidade ainda era muito pequena, cercada por fazendas e campos que se estendiam até onde a vista alcançava. O inverno aqui sempre foi rigoroso, com aquela geada que queimava os pés descalços e o vento sul que cortava a alma.
O nome do meu pai era Otávio. Otávio Santos. Ele era um homem que todos na cidade respeitavam. Ele era dono de um armazém bem no centro da cidade, na rua principal, onde vendia de tudo: açúcar, sal, querosene, tecidos, ferramentas para o pessoal da roça. Ele era um dos comerciantes mais conhecidos do Vale do Sossego naquela época. Quando as pessoas falam dele até hoje, porque ainda tem gente que lembra, sempre dizem: "Ah, o seu Otávio era um homem trabalhador, sempre de bom humor no armazém." Se eles soubessem. Nossa casa ficava nos fundos do armazém, uma construção de madeira com telhado de zinco que fazia um barulho tremendo quando chovia. Tinha 3 cômodos: a cozinha, onde o fogão a lenha estava sempre aceso, o quarto do meu pai e um quartinho pequeno que era meu. Entre a casa e o armazém tinha um terreiro de terra batida, onde minha mãe, Lúcia, criava algumas galinhas e cuidava de uma horta com alface, rabanete e cebolinha. Minha mãe, coitada, era uma mulher muito quieta, sempre de cabeça baixa, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ela tinha longos cabelos pretos que prendia num coque apertado e usava sempre aqueles vestidos escuros e simples. Lembro dela cantarolando baixinho quando achava que ninguém estava ouvindo. Uma canção triste que dizia: "Ah, que saudade da aurora da minha vida." Agora, na minha idade, entendo que ela cantava com o coração cheio de dor. De manhã, eu acordava com o som dos primeiros fregueses batendo na porta do armazém. Meu pai abria cedo, sempre de bom humor, cumprimentando todo mundo. "Bom dia, seu Wilson. Como vai a família? Dona Pereira, que prazer ver a senhora aqui." Era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente do homem que fechava as portas e entrava em casa. Durante o dia, enquanto ele trabalhava no armazém, eu brincava no terreiro com as bonecas de sabugo de milho que minha mãe fazia para mim. Não tínhamos dinheiro para bonecas de loja, então ela pegava as palhas do milho, amarrava com barbante e fazia carinhas com carvão. Eu inventava histórias, construía casinhas com pedras, brincava de faz de conta com as galinhas. Às vezes, outras crianças da vizinhança apareciam e brincávamos de pega-pega, esconde-esconde atrás das pilhas de lenha. Mas mesmo sendo criança, eu notava coisas estranhas. Eu notava como minha mãe ficava muito quieta quando meu pai estava por perto. Como ela baixava os olhos quando ele falava com ela. Como às vezes ela aparecia com marcas roxas nos braços e dizia que tinha caído. Que tinha batido na porta do armário. Uma vez, lembro que ela não conseguiu abrir o olho direito por 3 dias, tudo inchado e roxo. Ela disse que tinha tropeçado na escada, mas eu sabia que nossa casa não tinha escada. À noite, depois que o armazém fechava, era quando as coisas mudavam. Meu pai bebia. Ele sempre bebia. Ele se trancava na cozinha com uma garrafa de cachaça que mantinha escondida atrás do saco de farinha e ficava lá sozinho, bebendo e resmungando consigo mesmo. Às vezes eu o ouvia xingando, amaldiçoando a vida, amaldiçoando minha mãe, amaldiçoando o mundo. E quando a cachaça subia à cabeça, qualquer coisinha virava motivo para gritar. "Lúcia, essa comida tá sem sal! Lúcia, por que você não lavou minha camisa? Lúcia, cala a boca dessa menina! Ela não para de fazer barulho." E minha mãe corria para atendê-lo, sempre com medo, sempre tentando agradar. Eu me escondia no meu quartinho, debaixo da colcha de retalhos que ela tinha costurado para mim, ouvindo os gritos dele e os pedidos de desculpa baixinhos dela. Lembro de uma noite de inverno, eu devia ter uns 7 anos, quando ouvi uma discussão mais feia. Ele gritava que ela era inútil, que não servia para nada, que se não fosse por ele, ela estaria morta de fome. Ouvi o som de pratos quebrando, ouvi ela chorando e implorando perdão por algo que ela nem sabia o que era. Então tudo ficou em silêncio, um silêncio que doía mais que os gritos. No dia seguinte, ela apareceu com o braço enfaixado e disse que tinha se cortado com a louça, mas eu tinha visto os cacos no chão da cozinha. Tinham sangue neles. E não era só de um corte na mão. As crianças na escola às vezes perguntavam:
Por que minha mãe era tão quieta quando ia me buscar? Por que ela usava sempre manga comprida, mesmo no verão? Por que ela nunca sorria? Eu não sabia o que responder. Inventava desculpas. Ela é tímida. Ela não gosta muito de conversar. Mas no fundo, eu sabia que algo estava muito errado na minha casa. Muito errado. Foi por volta do meu aniversário de 8 anos que minha mãe começou a me ensinar a cozinhar. Cidinha, minha filha, você precisa aprender essas coisas, ela dizia, me ajudando a subir no banquinho para mexer o feijão. Uma mulher que sabe cozinhar nunca passa fome. Agora eu sei que ela estava me preparando para me virar sozinha. Ela já sabia que não ia ficar conosco por muito mais tempo. E numa manhã de 1955, quando completei 8 anos, acordei e ela não estava mais lá. O quarto dela estava vazio, a gaveta da cômoda aberta, algumas roupas tinham sumido. Meu pai disse que ela tinha ido embora porque não prestava, que tinha abandonado a própria filha, que era uma sem-vergonha. Mas eu vi a carta que ela deixou escondida debaixo do meu travesseiro. Cida, minha filha querida, perdoe sua mãe. Um dia você vai entender. Eu te amo mais que tudo no mundo. Naquela manhã, olhando pela janela para os campos vazios do Vale do Sossego, eu ainda não sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Aos 8 anos, eu tinha me tornado a única mulher na casa de Otávio Santos. Depois que minha mãe foi embora, meus queridos amigos, a vida em casa mudou completamente. Eu, uma menina de 8 anos, virei a dona da casa de Otávio Santos, e ele não perdeu tempo em me ensinar qual era o meu lugar naquele mundo. Logo no primeiro dia sem minha mãe, ele chegou do armazém na hora do almoço e não tinha comida pronta. Eu estava no meu quartinho chorando e segurando a carta que ela tinha deixado quando o ouvi gritando na cozinha. Cida! Cadê o almoço? Você acha que eu vou morrer de fome porque aquela inútil da sua mãe resolveu fugir? Eu corri para a cozinha, ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Papai, eu não sei cozinhar direito ainda, comecei a dizer, mas ele me cortou com um tapa na cara que me jogou no chão. Não quero desculpas. Quero comida na mesa, e a partir de hoje, você vai aprender que nesta casa quem manda sou eu, e você vai me obedecer sem questionar. Ele apontou o dedo para mim, enquanto eu estava caída no chão, segurando meu rosto doendo. Sua mãe te mimou demais, mas isso acabou. Agora você vai ser uma mulher de verdade. Foi assim que começou o meu treinamento, como ele chamava. Todo dia, depois que fechava o armazém, ele vinha para casa inspecionar tudo o que eu tinha feito. A casa tinha que estar arrumada, as roupas lavadas e passadas, o jantar pronto, e ai de mim se alguma coisa não estivesse do jeito que ele queria. Lembro de uma tarde em 1956. Eu tinha 9 anos e tinha queimado o arroz. O cheiro de queimado tomou conta da cozinha e, quando ele chegou, farejou o ar como um cachorro bravo. Que cheiro é esse? Perguntou com aquela voz baixa e perigosa que eu tinha aprendido a temer. Papai, o arroz grudou um pouquinho, mas eu faço mais. Tentei explicar, mas ele já estava tirando o cinto. Vem cá, disse ele, sentando numa cadeira e me puxando pelo braço. Você precisa aprender que desperdiçar comida é pecado, e pecado se paga. As cintadas doeram tanto que eu gritei e chorei, mas ele não parou. Para de chorar. Homem não chora, e você vai aprender a ser forte. Com o passar dos anos, as regras ficaram mais rígidas. Eu não podia sair de casa sem permissão. Não podia conversar com ninguém na rua. Se algum vizinho tentasse puxar papo comigo no portão, eu tinha que entrar imediatamente. Mulher que fica na rua de conversinha com qualquer um é mulher da vida, ele dizia. E minha filha não vai ser mulher da vida. Quando completei 12 anos em 1959, as coisas ficaram ainda piores. Meu corpo estava mudando e ele começou a me observar de um jeito que me dava medo. Começou a fazer comentários sobre minhas roupas, sobre como eu estava crescendo, sobre como eu estava ficando interessante. Comecei a usar roupas mais largas, me escondendo atrás dos aventais grandes da minha mãe,
que ela tinha deixado para trás. Cida, você está virando uma mocinha bonita, disse ele uma noite depois de beber mais do que o normal. Ele estava sentado na cozinha com os olhos vermelhos da cachaça, me olhando de um jeito que me fazia querer desaparecer. Preciso ficar de olho em você. Os homens dessa cidade são todos predadores. Foi por essa época que ele começou a trancar a porta de casa por dentro à noite. É para nossa proteção, dizia ele. Mas eu sabia que era para me impedir de sair. Durante o dia, quando ele estava no armazém, eu podia circular pela casa e pelo terreiro, mas sempre com a sensação de estar sendo vigiada. Ele tinha mania de aparecer de surpresa, fingindo que tinha esquecido algo, mas na verdade verificando se eu estava onde deveria estar. Na escola, eu era uma menina quieta, sem amigos íntimos. Como eu poderia explicar para as outras crianças por que eu estava sempre com pressa de ir embora? Por que eu nunca podia brincar na casa de ninguém ou aceitar convites para festinhas? As professoras às vezes perguntavam se estava tudo bem em casa, e eu sempre respondia que sim com um sorriso forçado. Mas havia uma coisa que ele não podia controlar completamente: meus sonhos. À noite, eu sonhava com minha mãe. Sonhava que ela voltava para me buscar. Sonhava que íamos embora juntas, para longe do Vale do Sossego. Eu sempre acordava triste porque a realidade era muito diferente dos meus sonhos. Em 1962, quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que marcou uma mudança definitiva na minha vida. Tinha um rapaz na cidade, o Beto, filho do seu Tomás, que tinha uma loja de ferragens. Ele era um rapaz educado, de boa família, que sempre me cumprimentava com cortesia quando me via na rua. Nunca tinha havido nada entre nós, nem mesmo uma conversa propriamente dita, apenas os cumprimentos de sempre. Num sábado à tarde, eu estava varrendo o terreiro quando ouvi alguém me chamando no portão. Era o Beto, que estava passando pela rua e tinha parado para perguntar se eu sabia onde era a casa da Dona Maria, que tinha encomendado umas dobradiças com o pai dele. É ali na esquina, aquela casa azul com a cerca branca. Respondi, apontando para o fim da rua. Ele agradeceu e ia continuar seu caminho quando perguntou: Cida, você vai na quermesse da igreja semana que vem? Foi uma pergunta inocente, de um rapaz educado para uma moça da cidade. Mas naquele exato momento, meu pai apareceu na porta dos fundos do armazém. Ele tinha ouvido nossa conversa inteira. Cida, entra para dentro de casa agora! Ele gritou com aquela voz que não admitia desobediência. O Beto, assustado com o tom do meu pai, despediu-se rapidamente. Desculpe incomodar, seu Otávio. Boa tarde. E andou rápido pela rua. Entrei em casa com o coração disparado, sabendo que aquilo não ia passar sem consequências. Meu pai fechou o armazém mais cedo naquele dia e entrou em casa com a cara fechada, escura de raiva. Senta aí, disse ele, apontando para a cadeira da cozinha. Vamos ter uma conversa séria. Eu sentei, com as mãos tremendo no colo. Ele ficou na minha frente, de braços cruzados, me encarando como se eu fosse uma criminosa. Que conversa foi aquela com aquele moleque no portão? Perguntou ele. Papai, ele só estava perguntando onde era a casa da Dona Maria. Não foi nada. Nada? Ele deu uma risada amarga. Cida, você tem 15 anos. Já é uma mocinha. E mocinhas que ficam na rua de papo com rapazes estão procurando encrenca. Mas papai, foi só uma pergunta sobre a casa da Dona Maria. Cala a boca! Gritou ele, batendo a mão na mesa com tanta força que os pratos tremeram. Não quero ouvir desculpas. Você sabe muito bem que não pode ficar de conversa com homem nenhum. Não te criei para ser lixo. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida, ele me trancou no meu quarto. Ouvi o som da chave girando na fechadura e soube que algo tinha mudado para sempre. Não era mais apenas rigidez, era prisão. No dia seguinte, domingo, ele não me deixou ir à igreja. Mulher que dá abertura para homem não merece pisar na casa de Deus, disse ele. Passei o dia todo trancada,
olhando pela janelinha do meu quarto para os campos do Vale do Sossego, sentindo que estava virando uma prisioneira na minha própria casa. E foi assim, meus queridos amigos, que aos 15 anos entendi que minha vida tinha tomado um rumo muito perigoso. Aquela conversa inocente com o Beto no portão tinha aberto uma ferida no orgulho doentio do meu pai. E eu sabia, no fundo da minha alma, que as coisas iam ficar muito piores antes de melhorar. Meus queridos amigos, o que aconteceu depois daquele episódio com o Beto no portão foi como se uma tempestade tivesse desabado sobre minha vida. Meu pai, que já era controlador, virou um verdadeiro carcereiro. E eu, aos 15 anos, virei uma prisioneira no meu próprio lar. Depois daquele domingo, quando ele me trancou no quarto, as regras mudaram totalmente. Ele instalou um ferrolho do lado de fora da porta do meu quarto e começou a me trancar toda noite depois do jantar. É para você aprender a não dar ousadia para qualquer um, dizia ele, como se aquela conversa inocente no portão tivesse sido um pecado mortal. As manhãs viraram um ritual de humilhação. Ele me acordava às 5 horas, destrancava a porta e gritava: "Levanta, Cida! Mulher preguiçosa não serve para nada." Eu tinha que correr para a cozinha, acender o fogão a lenha, passar o café dele, limpar a casa toda antes de ele abrir o armazém. Qualquer coisa fora do lugar era motivo para castigo. O som daquela chave girando na fechadura à noite se tornou o som mais terrível da minha vida. Eu deitava na minha cama de solteiro, ouvindo os passos dele se afastando e sabia que estava completamente sozinha no mundo. Às vezes, no meio da noite, eu ouvia ele voltando, tropeçando pelos corredores depois de beber, e meu coração disparava de medo. Lembro de uma manhã de inverno em 1963. Eu tinha 16 anos e estava gripada. Tinha tossido a noite toda, e quando ele me acordou, eu estava com febre e tremia de frio. O ar gelado do vale entrava pelas frestas da janela e eu mal conseguia sair da cama. "Papai, acho que tô doente", consegui sussurrar, mas ele me puxou pelo braço com tanta força que quase caí. Senti a dor subindo pelo ombro, uma dor que ficou comigo por dias. "Doente? Coisa nenhuma. Tá é fingindo para não ter que trabalhar. Mulher preguiçosa sempre arruma desculpa." Ele me arrastou até a cozinha e me empurrou contra o fogão frio. "Acende esse fogo agora e para com essa frescura." Tive que cozinhar o dia todo com febre alta, tremendo de frio, enquanto ele ia e voltava do armazém, verificando se eu estava fazendo tudo certo. Lembro do cheiro da fumaça do fogão misturado com o gosto amargo da febre na minha boca. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair uma panela de feijão no chão, e os grãos se espalharam pela cozinha toda. "Olha a sujeira que você fez!" gritou ele quando viu a bagunça. "Agora você vai limpar tudo de joelhos, para aprender a ter cuidado." Passei 1 hora de joelhos no chão frio, catando grão por grão com as mãos trêmulas da febre, enquanto ele ficava lá me olhando. Naquela noite, quando viu que eu estava doente mesmo, ele não chamou médico nem comprou remédio. Só disse: "Quem obedece não fica doente. Isso é castigo de Deus para filha desobediente." Fiquei de cama uma semana inteira, com ele me trazendo apenas água e pão seco, dizendo que comida boa era para quem merecia. Eu delirava de febre, chamando pela minha mãe, sonhando que ela voltava para me levar embora. Quando melhorei, estava magra, feito um caniço, e tão fraca que não conseguia nem carregar o balde de água do poço. Mas o pior não foi a fome nem os castigos físicos, meus amigos. O pior foi o jeito que ele me olhava. Conforme eu crescia e me desenvolvia, aqueles olhos dele ficaram diferentes, mais perturbadores. Ele começou a fazer comentários sobre meu corpo que me faziam sentir vergonha e medo. "Você tá ficando igualzinha à sua mãe", dizia ele às vezes quando estava bebendo. "A mesma altura, o mesmo jeito de andar. Mas você não vai ser como ela. Você não vai me abandonar." E ele me encarava de um jeito que me dava vontade de me esconder debaixo da terra,
Comecei a usar roupas ainda mais largas, aventais enormes que escondiam meu corpo. Evitava olhar no espelho quebrado pendurado na parede da cozinha. Quando passava por ele carregando as panelas, virava o rosto para não me ver. Era como se eu quisesse desaparecer, ficar invisível. Numa noite terrível de 1963, ele chegou em casa mais bêbado que o costume. Tinha ficado bebendo no armazém depois de fechar, e quando entrou em casa, estava tropeçando e falando sozinho. O cheiro forte de cachaça impregnava a cozinha inteira. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar, minhas mãos em carne viva da água fria e do sabão de pedra, quando senti ele atrás de mim. Cida, disse ele com aquela voz pastosa de quem bebeu demais. Você sabe que eu sou o único homem na sua vida, né? O único que pode cuidar de você direito. Senti um calafrio na espinha e tentei me afastar, mas ele agarrou meu braço. As mãos dele eram frias e ásperas, e senti o cheiro azedo do álcool no hálito dele quando ele chegou perto. Papai, o senhor bebeu demais. Melhor ir descansar. Não me diga o que fazer! Gritou ele, apertando meu braço com tanta força que deixou marcas roxas que duraram semanas. Eu sou seu pai. Eu sou seu dono. E você vai me respeitar. Naquela noite, pela primeira vez, ele cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Não vou entrar em detalhes porque são memórias que ainda machucam minha alma, mas posso dizer que foi o dia em que minha infância morreu de vez. Quando ele saiu do meu quarto, bêbado e satisfeito, fiquei deitada lá no escuro, sentindo como se uma parte de mim tivesse quebrado para sempre. O velho colchão de palha estava molhado com minhas lágrimas silenciosas e passei o resto da noite olhando para o teto, tentando entender como Deus podia permitir que uma coisa dessas acontecesse. A partir daí, minha vida virou um inferno silencioso. Ele passou a me tratar como propriedade dele, como se eu fosse um objeto que pertencia só a ele. Ele sempre dizia: ninguém vai querer você depois que eu terminar de te educar. Você é minha responsabilidade para sempre. E eu comecei a acreditar naquelas palavras malditas. Tentei pedir ajuda algumas vezes. Uma vez, quando fui à igreja, uma das poucas saídas que ele ainda permitia, tentei falar com o pastor, o reverendo João, que conhecia nossa família desde sempre. Era um homem bondoso de cabelos brancos que sempre tinha uma palavra amiga para todos. Mas quando comecei a falar, as palavras não saíam. Como eu poderia explicar para um homem de Deus que meu próprio pai? Como eu poderia encontrar palavras para algo tão sujo e vergonhoso? Está tudo bem em casa, Cida? Perguntou o pastor, notando meu nervosismo. Eu estava sentada no primeiro banco da igreja, mexendo nervosamente no terço que minha mãe tinha me deixado. Sim, pastor, está tudo bem. Menti, baixando os olhos. É só que, às vezes, me sinto muito sozinha desde que minha mãe foi embora. A solidão faz parte da vida, minha filha. Deus nunca nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Ele me deu uma bênção e foi atender outras pessoas. Saí da igreja com o coração ainda mais pesado, sentindo que nem Deus podia me ajudar. Outra vez, tentei falar com a dona Dalva, que tinha uma costura na cidade, e era sempre simpática comigo. Era uma mulher gordinha e alegre, que fazia os vestidos mais bonitos do Vale do Sossego. Quando ela perguntou por que eu estava tão magra e pálida, tentei insinuar que as coisas em casa não iam bem. Ah, Cida, essa fase difícil da adolescência, né? É normal ficar meio jururu. Logo passa. Ela continuou cortando um tecido azul marinho sem nem levantar os olhos para mim. As pessoas só viam o que queriam ver. O comerciante respeitado e a filha obediente. Ninguém imaginava o que acontecia dentro da nossa casa quando as portas se fechavam. Eu me sentia como se estivesse gritando no fundo de um poço e ninguém pudesse me ouvir. Com o tempo, perdi a esperança. Comecei a viver como um fantasma, fazendo as tarefas mecanicamente, comendo pouco, dormindo mal, sempre em alerta.
Emagreci tanto que minhas roupas ficavam largas. E ele dizia que eu estava ficando interessante, magra como uma mulher de verdade. Nos meus momentos de maior desespero, me peguei olhando para a faca de carne na cozinha e pensando em coisas que uma menina de 16 anos nunca deveria pensar. Às vezes, quando ele dormia bêbado, eu ficava parada na porta do quarto dele imaginando. Mas eu sempre desistia. Ele era meu pai. E por mais monstro que fosse, eu ainda tinha medo de ir para o inferno por fazer uma maldade. Durante esses dias mais sombrios, a única coisa que me mantinha viva era a lembrança da minha mãe cantarolando aquela canção triste. Ah, que saudade da aurora da minha vida! Entendi agora por que ela cantava com tanta dor. Ela também tinha vivido aquele inferno e tinha fugido para salvar a própria vida. Foi assim que vivi por quase 2 anos, meus queridos amigos, como um animal ferido que se esconde na toca e só sai quando não tem outra escolha. Até que chegou aquele dia em 1964, quando eu tinha 17 anos, e algo dentro de mim disse: chega, ou você arruma um jeito de sair dessa, ou morre aqui. E foi nesse momento de total desespero que comecei a planejar algo que nem eu sabia se teria coragem de fazer. Mas às vezes, quando a vida te empurra contra a parede, você descobre uma força que não sabia que tinha. Foi numa tarde de março de 1964, meus queridos amigos, que aconteceu o que eu chamo de a gota d'água. Eu tinha acabado de completar 17 anos e já faziam quase 2 anos vivendo naquele inferno silencioso. Naquela tarde, eu estava no terreiro estendendo roupa no varal quando um rapaz passou na rua e me cumprimentou. Era o Teodoro, filho da dona Matilde, que morava a 3 quarteirões dali. Um rapaz educado, uns 2 anos mais velho que eu, que estava voltando do trabalho na fazenda do seu Joaquim. Ele vinha descendo a estrada de terra com a roupa empoeirada da lida com o gado quando me viu no quintal. Boa tarde, Cida, disse ele, tirando o chapéu de palha numa demonstração de educação que aprendeu em casa. Ele estava do outro lado da cerca de madeira, a uma distância respeitosa, nem parou de andar. Boa tarde, Teodoro, respondi, sem nem levantar os olhos da camisola que estava estendendo. Foi uma resposta automática, natural, do tipo que qualquer pessoa educada dá quando alguém cumprimenta na rua. Ele continuou seu caminho para casa e eu continuei meu trabalho, sem nunca imaginar que aquela troca de gentilezas viraria meu pesadelo. Mas alguém tinha visto aquela conversa inocente. A dona Jurema, a vizinha mais fofoqueira de todo o Vale do Sossego, estava espiando da janela da cozinha dela, que dava para o nosso quintal. Aquela mulher não perdia um movimento na rua. Sabia quem entrava, quem saía, quem falava com quem, e não perdeu tempo em contar para o meu pai. Quando ele chegou do armazém naquela noite, antes mesmo do sol se pôr completamente, já estava com a cara vermelha de raiva. Nem tirou o avental de couro que usava no armazém. Não lavou as mãos como sempre fazia. Entrou em casa feito um furacão. Cida! Gritou ele antes mesmo de fechar a porta. O som da voz dele ecoou pela casa pequena, assustando até as galinhas no terreiro. Vem aqui agora! Deixei cair a panela de ferro que estava lavando na bacia e ouvi ela fazer um som surdo quando bateu no fundo. Corri para a sala, com o coração já disparado e as mãos ainda molhadas da louça. Eu conhecia bem aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava antes das surras mais pesadas. A dona Jurema me contou uma história muito interessante hoje, disse ele, tirando devagar o cinto de couro da cintura, como sempre fazia quando queria me aterrorizar. O som da fivela de metal batendo na mesa de madeira me deu calafrios. Ela disse que viu você de conversinha com o Teodoro no portão. É verdade? Papai, ele só me deu boa tarde na rua. Eu nem tava no portão. Eu tava estendendo roupa no varal. E cala a boca! Berrou ele, avançando para cima de mim, com os punhos fechados. Quantas vezes eu já te falei que mulher decente não fica na rua de papo com homem,
Quantas vezes eu preciso repetir a mesma coisa? Mas, pai, foi só um cumprimento educado. Ele nem parou de andar. A primeira cintada veio sem aviso, bem nas minhas costas, me jogando no chão de madeira da sala. A dor foi tão intensa que por um momento fiquei sem ar, não conseguia nem gritar. Senti gosto de sangue na boca onde mordia a língua com o impacto. Levanta, ordenou ele, com a voz embargada de ódio. Eu não terminei de falar com você. Eu levantei tremendo, tentando segurar o choro, mas as lágrimas já escorriam pelo meu rosto sem controle. Ele estava só começando. Naquela noite, foi como se todos os demônios que ele carregava dentro de si tivessem acordado de uma vez. Ele me bateu com o cinto, com a mão aberta, com o punho fechado, gritou coisas para mim que doíam mais que as pancadas. Você é lixo igualzinha à sua mãe, ele esbravejava. Entre um golpe e outro, eu via a saliva voando da boca dele, os olhos injetados de sangue, as veias saltando no pescoço. Ficando por aí, dando abertura para os homens da cidade. Mas eu vou te ensinar a ser uma mulher direita, nem que seja na base da pancada. Tentei me proteger cobrindo a cabeça com os braços, mas ele puxava meus braços e continuava batendo. Senti quando a fivela do cinto cortou minha testa e o sangue quente começou a escorrer para os meus olhos, embaçando minha visão. O mais terrível não foi nem a surra. Foi o que ele disse depois, quando parou de me bater e ficou lá ofegante, feito um bicho, me olhando caída no chão da sala. Ele suava, com o cabelo despenteado, respirando pesado, como se tivesse corrido uma légua. E agora, você vai aprender de uma vez por todas quem manda nesta casa. Esta noite você vai entender que o lugar de filha desobediente é obedecendo o pai em tudo. Em tudo. O jeito que ele disse tudo, meus queridos amigos, com aquele olhar doentio, a língua passando nos lábios como um animal faminto. Eu soube ali mesmo que aquela ia ser a noite mais terrível da minha vida. Ele me trancou no quarto depois de me arrastar pelos cabelos até lá, me puxando como se eu fosse um saco de batatas. Ouvi a chave girando na fechadura e depois os passos pesados dele se afastando pelo corredor de madeira que rangia. Fiquei deitada lá no escuro, meu corpo todo doendo, sabendo que ele ia voltar e que quando voltasse seria pior que qualquer coisa que já tinha acontecido antes. Fiquei deitada no chão frio do quarto. Não conseguia nem deitar na cama porque minhas costas doíam muito. E pela primeira vez na vida, pensei seriamente em acabar com tudo. Tinha uma janelinha no quarto, bem alta, que dava para o quintal. Se eu conseguisse subir numa cadeira, amarrar uma corda no caixilho. Mas não, aquilo era covardia demais. E eu tinha medo do inferno, medo de encontrar com ele na eternidade. Foi aí que ouvi o som da garrafa de cachaça batendo na mesa de madeira da cozinha. Eu conhecia bem aquele som. Era a garrafa que ele escondia atrás do saco de farinha. Ele tinha começado a beber. Quanto mais ele bebia, pior ficava. Passei horas ali ouvindo ele falar sozinho, xingando, quebrando coisas. O som de pratos sendo jogados contra a parede, cadeiras sendo arrastadas, gavetas sendo abertas com violência. De vez em quando, ele vinha até a porta do meu quarto e ficava parado do outro lado, sem dizer nada. Eu conseguia ouvir a respiração pesada dele através da madeira. Sentia quando ele encostava o corpo na porta. Eu prendia a respiração, fechava os olhos com força, fingia que estava dormindo, rezava para ele ir embora. Mas ele ficava lá, como um predador, esperando a hora certa de atacar. Por volta da meia-noite, quando até os grilos tinham parado de cantar, ele voltou. Ouvi a chave na fechadura e soube que a hora tinha chegado. Meu corpo todo começou a tremer sem controle. Não vou contar em detalhes o que aconteceu naquela madrugada, porque são feridas que ainda sangram na minha alma. Mas posso dizer que quando o sol nasceu no dia seguinte, pintando o céu do Vale do Sossego com tons de rosa e laranja, eu não era mais a mesma pessoa que tinha estendido roupa no varal na tarde anterior.
Ele me deixou caída no chão do quarto, gemendo de dor e sangrando, e saiu como se nada tivesse acontecido. Agora você aprendeu. Foi a última coisa que ele disse, ajeitando as calças e passando a mão no cabelo despenteado. Amanhã você vai saber se comportar como mulher direita. Fiquei lá no chão frio de madeira, meu corpo todo quebrado e minha alma em pedaços. Sentia meu próprio sangue grudando na roupa, o gosto salgado das lágrimas misturado com o gosto metálico de sangue na boca. Foi nesse momento, meus queridos amigos, que algo dentro de mim morreu e algo novo nasceu. A menina assustada morreu naquela madrugada e no lugar dela surgiu uma mulher que sabia que precisava lutar para sobreviver. Comecei a pensar com uma clareza estranha, como se minha mente tivesse se desligado da dor do corpo e começado a funcionar por conta própria. Se eu ficasse ali, ele ia me matar. Não de uma vez, mas aos poucos, como vinha fazendo há anos. Cada dia seria pior que o anterior, até que um dia eu não aguentasse mais e morresse de tristeza, de dor, de nojo da vida. Tentei me levantar, mas meu corpo doía tanto que a escuridão tomou conta de tudo. Quando acordei, o sol já estava alto no céu, e ouvi ele no armazém atendendo os clientes como se fosse um homem normal. Bom dia, seu Rodrigues. Como vão as coisas na fazenda? Dona Célia, que prazer ver a senhora aqui. Como se ele não tivesse quase destruído a própria filha algumas horas antes. Consegui me arrastar até a bacia de água no quarto e me lavar como pude. A água fria ardia nas feridas, mas eu precisava me limpar. Vi meu reflexo tremendo na água e não me reconheci. Eu estava pálida como um cadáver, com os olhos inchados de tanto chorar, lábios cortados, marcas roxas no pescoço que pareciam dedos. Foi então que tive uma espécie de visão, meus amigos. Não sei se foi sonho, delírio da dor, ou se minha mãe apareceu mesmo para mim naquele momento, mas juro que ouvi a voz dela clara como o dia, doce como eu lembrava da infância. Cida, minha filha, chegou a hora de você ser corajosa. Não deixe ele te destruir como quase me destruiu. Você tem forças que nem imagina. Você é minha filha, e minha filha não desiste. Lembrei das palavras que ela tinha deixado na carta. Um dia você vai entender. Agora eu entendia. Ela não tinha me abandonado. Ela tinha tentado se salvar do único jeito que sabia, fugindo antes que ele a matasse também. E agora era minha vez de me salvar. Naquele momento, ainda caída no chão frio do meu quarto-prisão, comecei a fazer algo que nunca tinha feito na vida. Comecei a planejar, não uma fuga. Eu não tinha para onde ir, não tinha um centavo furado, mas um jeito de acabar com aquilo de uma vez por todas. Lembrei que na gaveta da cozinha tinha um pedaço de papel com o número do telefone da delegacia do Vale do Sossego escrito. O delegado chamava-se Walter, um homem sério e respeitado na cidade, conhecido por não ter medo de enfrentar os poderosos quando faziam coisa errada. Mas como explicar sem que ele achasse que eu estava inventando? Quem acreditaria que o respeitado comerciante Otávio Santos, o homem que a cidade toda considerava trabalhador e bom, fazia aquelas monstruosidades com a própria filha? Foi aí que a ideia me veio. Uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão arriscada que me deixou tonta. Se as palavras não fossem suficientes, eu mostraria a prova. Eu mostraria as marcas no meu corpo. Mas tinha que ser de um jeito que ele não pudesse negar, não pudesse dar desculpas, não pudesse me chamar de mentirosa na frente das autoridades. Comecei a pensar num plano, um plano que envolvia comida, telefone e muita coragem, porque eu sabia que se desse errado, ele me mataria de verdade. Mas se desse certo, seria a última refeição que Otávio Santos comeria como um homem livre. Na manhã seguinte, meus queridos amigos, quando os primeiros raios de sol entraram pela janelinha do meu quarto, eu não era mais a mesma Cida de ontem. Acordei no chão frio, com o corpo todo doendo, mas com uma determinação que nunca tinha sentido antes na vida.
Era como se todas as lágrimas que eu tinha chorado tivessem lavado o medo da minha alma. Ouvi ele roncando no quarto dele, ainda bêbado de cachaça, e sabia que tinha algumas horas para executar meu plano. Levantei devagar, cada movimento uma agonia, e olhei no espelhinho pendurado na parede. Meu rosto estava inchado, com um corte na testa, lábio partido e hematomas roxos no pescoço que pareciam dedos. Perfeito! Essas eram as provas que eu precisava. Vesti uma blusa de manga comprida para esconder as marcas nos braços, e por cima coloquei um casaco de lã que minha mãe tinha deixado. Precisava parecer normal para quem me visse na rua, mas ser capaz de mostrar tudo na hora certa. Esperei ele acordar e sair para abrir o armazém, como fazia todo dia. Quando ouvi o barulho da porta da frente batendo, corri para a gaveta da cozinha e peguei o papel com o número da delegacia. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar, mas me segurei. Não podia fraquejar agora. Saí de casa pela primeira vez em meses, sem pedir permissão. A manhã de março estava fresca, com aquele vento típico do vale que trazia o cheiro do mato e do gado. Caminhei pelas estradas de terra tentando parecer normal, mas cada passo doía. Cada movimento do meu corpo me lembrava da noite anterior. Chegando no centro, fui direto para a casa da dona Sônia, que era a telefonista e tinha um dos poucos telefones públicos da cidade. Ela era uma mulher bondosa, de uns 50 anos, que sempre tinha sido gentil comigo. Bom dia, dona Sônia. Cumprimentei, tentando controlar a voz. A senhora poderia me ajudar a fazer uma ligação muito importante? Ela me olhou estranho, notando meu rosto machucado, mas não fez perguntas. Claro, querida. Para onde você precisa ligar? Para a delegacia. É urgente. O número tocou 2 vezes antes de alguém atender. Delegacia do Vale do Sossego. Soldado Roberto falando. Por favor, preciso falar com o delegado Walter. É uma emergência, disse eu, com a voz tremendo. Um momento. Pareceu uma eternidade até ele atender. Delegado Walter falando. Quem é? Respirei fundo e disse as palavras que tinha ensaiado. Delegado, aqui é a Cida, filha do Otávio Santos. Eu preciso muito da sua ajuda. Venha na hora do almoço, exatamente ao meio-dia, na minha casa. Eu vou servir a prova do crime na mesa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Como assim, menina? Que crime? Delegado, não posso explicar pelo telefone, mas por favor, venha. Traga 2 soldados com o senhor e venha na hora que eu falei. Meio-dia em ponto. Eu vou provar tudo o que precisa ser provado. Cida, você está falando sério? Mais sério do que tudo na minha vida, delegado. Meio-dia em ponto. E, por favor, não conte a ninguém que eu liguei. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Dona Sônia me olhou preocupada, mas agradeci e saí rápido. Não podia dar explicações a ninguém ainda. Fui ao mercado do seu Joaquim e comprei os ingredientes para o prato favorito do meu pai: carne de panela com batatas. Usei o dinheiro do troco que ele sempre deixava na gaveta para emergências. Isso é uma emergência real, pensei, quase sorrindo. Fazendo um almoço especial hoje, Cida? Perguntou seu Joaquim, embrulhando a carne. Vai ser um almoço que ele nunca vai esquecer. Respondi, sem mentir. Voltei para casa carregando as compras, calculando o tempo. Eram 9h30 da manhã. Eu tinha 2 horas e meia para preparar tudo. A carne precisava cozinhar devagar para ficar macia, do jeito que ele gostava. Entrei em casa pela porta dos fundos e comecei a trabalhar. Temperei a carne com alho, sal, pimenta do reino e cominho, do jeito que minha mãe tinha me ensinado. Coloquei na panela de ferro com um pouco de água e deixei cozinhar em fogo baixo. O cheiro começou a se espalhar pela casa. Por volta das 11 horas, ele apareceu na cozinha, atraído pelo aroma. O rosto estava inchado de ressaca, os olhos vermelhos. Mas quando sentiu o cheiro da comida, sorriu com satisfação. Que cheiro bom é esse? Perguntou, chegando perto de mim. Eu recuei instintivamente, mas ele interpretou como submissão. É carne de panela com batatas, papai. Seu prato favorito. Respondi,
mexendo a panela sem olhar para ele. Ele ficou parado me observando e depois disse com uma voz que me dava nojo: Parece que você gostou da lição de ontem. Tá até mais obediente hoje. Já estava na hora de você entender seu lugar nesta casa. Engoli meu asco e forcei um sorriso. Sim, papai, o senhor tem sempre razão. Ele deu uma risadinha de satisfação e voltou para o armazém. Quando tiver pronto, me chama. Tô com fome. Assim que ele saiu, corri para o quintal e vomitei atrás da cerca. Eu não aguentava aquele teatro, mas precisava aguentar mais um pouco. Só mais um pouco. Às 11h40, arrumei a mesa da cozinha com a toalha limpa, pratos e talheres. Coloquei a carne numa travessa bonita, as batatas numa tigela e até fiz uma saladinha de tomate e cebola. Queria que tudo estivesse perfeito. 5 minutos para o meio-dia, chamei ele para o almoço. Ele veio limpando as mãos no avental, com aquele ar de quem manda no mundo que me enojava tanto. Nossa, que mesa bonita! Elogiou ele sentando na cabeceira como sempre fazia. Aprendeu mesmo a lição, hein? Aprendi, papai. Menti, servindo a comida no prato dele. Ele começou a comer com apetite, elogiando a cada garfada. Tá uma delícia, Cida, do jeitinho que eu gosto. Obediente e caprichosa. Ele pegou um pedaço grande de carne com as mãos e começou a chupar o osso, fazendo aqueles barulhos nojentos de sempre. Eu estava em pé, ao lado da mesa, sem comer, apenas observando. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Olhei para o relógio na parede a cada segundo. 12h01. 12h02. Senta aí e come também, disse ele de boca cheia. Você precisa comer bem para ter energia para me servir direito. 12h03. Cadê eles? Foi aí que eu ouvi. Uma batida seca na porta da frente. Forte, decidida, autoritária. Meu pai parou de mastigar e franziu a testa. Quem é a essa hora? Tô comendo. Eu vou ver quem é, disse eu, levantando e indo em direção à porta com as pernas tremendo. Abri a porta e lá estavam eles. O delegado Walter, um homem alto e sério, de bigode grisalho, e 2 soldados fardados. Era a hora da verdade. Boa tarde, Cida, disse o delegado, tirando o chapéu. Viemos atender ao seu chamado. Ouvi a cadeira rangendo atrás de mim. Meu pai tinha se levantado, furioso. O que está acontecendo? Que chamado? Walter, o que você está fazendo aqui? Otávio, temos uma denúncia grave para investigar, disse o delegado, entrando na casa, seguido pelos soldados. Denúncia? Que denúncia? Quem teve a ousadia de inventar mentiras sobre mim? Meu pai estava vermelho de raiva, tentando limpar as mãos engorduradas da carne na camisa. Foi então que fiz a coisa mais corajosa da minha vida. Sem dizer uma palavra, tirei o casaco de lã que estava vestindo. Depois tirei a blusa, ficando apenas com uma camisola fina que mostrava meu colo, meus ombros, meus braços. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Meu corpo estava coberto de hematomas roxos, cortes, marcas de dedos no pescoço, marcas da fivela do cinto nas costas e nos braços. A prova estava ali, escrita na minha pele, como um mapa de horror que ninguém podia negar. O delegado Walter ficou pálido. Os soldados se olharam chocados. E meu pai? Meu pai parecia alguém que tinha visto a própria morte chegando. Meu Deus do céu! Murmurou o delegado. Otávio Santos, você está preso. Isso é mentira! Ela caiu! Ela se machucou sozinha! Meu pai gritou desesperado. Marcas de dedos no pescoço não acontecem por queda, Otávio, disse o delegado, tirando as algemas. E essas marcas de fivela nas costas também não. Foi naquele momento que meu pai percebeu que tinha caído numa armadilha. Ele me olhou com ódio e desespero. Você me traiu! Eu me salvei, respondi, vestindo o casaco de volta.
E salvei todas as outras meninas que você ainda ia destruir. Enquanto os soldados o algemavam e ele gritava, esperneava e xingava, eu fiquei ali na sala, olhando para o almoço que tinha ficado na mesa. A carne estava esfriando, a gordura solidificando no prato. Aquela foi realmente a última refeição que Otávio Santos comeu como um homem livre. E para mim, foi o primeiro gosto da liberdade. E hoje, meus queridos amigos, aos 78 anos, aqui estou eu no meu amado Vale do Sossego, na mesma cidade onde nasci e onde vivi tanto sofrimento, mas que também foi onde aprendi a ser forte. Depois que meu pai foi preso naquele dia de março de 1964, minha vida tomou um rumo completamente diferente. O delegado Walter me ajudou a encontrar um lugar para morar. A dona Vilma, uma senhora viúva que tinha uma pensão perto da igreja, me acolheu como se eu fosse filha. Trabalhei na pensão dela por 3 anos, cozinhando, limpando quartos, aprendendo a lidar com gente boa que me tratava com respeito e carinho. Foi lá que conheci o Geraldo, meu falecido marido. Que a alma dele descanse em paz. Ele era peão numa fazenda próxima e ficava na pensão quando vinha para a cidade nos fins de semana. Era um homem gentil, de poucas palavras, que nunca levantou a voz para mim, nunca encostou a mão em mim com raiva. No começo eu tinha muito medo. Qualquer movimento brusco me fazia tremer. Mas ele teve a paciência de um santo, me conquistou devagar com respeito e carinho verdadeiro. Nos casamos em 1967, quando eu tinha 20 anos. Ele construiu nossa casinha bem aqui no Vale do Sossego, numa rua tranquila, com um quintalzinho onde plantei uma horta e criei umas galinhas. Tivemos 3 filhos: Olavo, Vanessa e Jaime. Cada gravidez foi uma bênção. Cada filho que nascia era a prova de que eu tinha conseguido reconstruir minha vida. Geraldo trabalhou a vida toda como carpinteiro. Foi ele quem fez esta mesa de madeira onde preparo as refeições até hoje, com as próprias mãos calejadas e amorosas. Cida, ele dizia, esta mesa vai ser o coração da nossa casa. Aqui vamos criar nossos filhos, receber nossos amigos e, quando formos velhos, vamos receber nossos netos. E como ele estava certo! Meu Geraldo faleceu há 10 anos de um problema no coração, mas deixou uma família unida e esta casa cheia de amor. Hoje, meus 3 filhos moram aqui mesmo no vale, perto de mim. Olavo tem uma oficina mecânica. Vanessa é professora na escola municipal e o Jaime trabalha numa loja de produtos agrícolas. Todos se casaram. Todos me deram netos lindos. Meus 5 netos são a alegria da minha vida. A Bia, de 15 anos, que é estudiosa e quer ser enfermeira. O Miguel, de 12, que é arteiro, mas tem um coração de ouro. A pequena Sofia, de 8, que adora me ajudar na cozinha. Os gêmeos, João e José, de 6 anos, que transformam esta casa numa festa quando chegam. Todo domingo, eles vêm almoçar aqui em casa. É uma tradição que começou quando o primeiro neto nasceu e nunca parou. Eu acordo cedo, por volta das 5 da manhã, e começo a preparar tudo. Faço feijão tropeiro, carne de panela, purê de batata, salada de maionese, pão caseiro. O cheiro da comida toma conta da casa toda. E quando eles chegam, fazendo aquela barulheira, meu coração transborda de felicidade. Vovó Cida, que cheiro gostoso! Gritam eles, correndo para a cozinha para me dar beijos e abraços. A Sofia sempre pede: Vovó, posso ajudar? E eu deixo ela mexer o feijão, temperar a salada, enquanto conversamos sobre a escola, sobre as amiguinhas, sobre os sonhos dela. Depois do almoço, sentamos no quintal tomando um cafezinho e eles me pedem para contar histórias. Mas eu não conto as histórias tristes. Não. Eu conto sobre quando eu era criança e brincava nos campos, sobre as festas da colheita de antigamente, sobre como conheci o vovô Geraldo.
Histórias que aquecem o coração, não as que machucam a alma. Meu quintal hoje é um pedacinho do céu. Tenho canteiros de alface, rabanete, cebolinha, salsinha, tomate cereja. Crio umas galinhas que me dão ovos frescos todo dia. Plantei uma parreira de uva que dá uvas docinhas no verão. E tenho uma macieira que o Geraldo plantou e que me dá frutas saborosas todo o ano. À tarde, quando a casa está quieta, gosto de sentar na varanda com minha costura. Faço crochê, bordo umas toalhas, costuro roupinhas para os netos pequenos. As vizinhas às vezes passam para tomar um café e conversar sobre a vida. É uma vida simples, mas cheia de paz. Às vezes, quando estou sozinha, olho para esta mesa de madeira onde como todos os dias. E lembro da outra mesa na casa do meu pai, onde vivi tanto terror. E agradeço a Deus por ter me dado força para sair daquela vida e construir esta aqui. Não guardo mágoa no coração. Não fico remoendo o passado. O que passou, passou. O que importa é o presente. É esta família linda que construí. É o amor que recebo e que posso dar. Meu maior orgulho é ver meus filhos criando seus filhos com carinho, com respeito. Nunca vi uma mão levantada nesta casa. Nunca ouvi um grito de raiva. Meus netos crescem sabendo que são amados, que são protegidos, que têm uma avó que faria tudo por eles. Quando me deito à noite nesta mesma cama onde durmo há mais de 50 anos, olho para a foto do Geraldo na parede e agradeço pela vida que construímos juntos. Agradeço pelos filhos que criamos, pelos netos que vieram abençoar nossa família, por ter conseguido transformar dor em amor, medo em coragem. Essa é minha vida hoje, meus queridos amigos. Uma vida simples de uma avó da roça que acorda cedo para fazer o almoço dos netos, que rega sua horta todo dia, que reza o terço antes de dormir e agradece a Deus por cada dia de paz. Ele me concede uma vida que vale a pena ser vivida. Meus queridos filhos e filhas que estão me assistindo, se vocês chegaram até aqui, é porque Deus quis que vocês ouvissem minha história. E se algum de vocês está passando por uma situação parecida com a que eu vivi, quero que saibam de uma coisa: vocês não estão sozinhos. E mais importante, vocês podem sair dessa. Eu aprendi que quando a gente vive no inferno, a gente acha que é normal, que merece aquilo, que não tem jeito de mudar. Eu passei anos acreditando que a culpa era minha, que eu tinha provocado, que eu era uma filha ruim, mas não era verdade. E se você está vivendo isso, não é verdade sobre você também. Eu descobri que coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Naquela manhã em que liguei para a delegacia, eu estava morrendo de medo. Mas eu fiz, porque sabia que se não fizesse, ia morrer daquele jeito mesmo. Pouco a pouco, a cada dia, aprendi que às vezes você precisa ser mais esperta que a maldade, que não basta só falar, tem que provar, que não basta só chorar, tem que agir. E quando você age com inteligência e coragem, Deus abre o caminho. Descobri que a maior vingança contra quem nos faz mal é construir uma vida feliz. Hoje, quando olho meus netos brincando no quintal, quando sinto o cheiro da comida gostosa na minha cozinha, quando durmo tranquila na minha cama, eu sei que venci. Não com raiva, não com ódio, mas com amor. Amor próprio primeiro e depois amor pelos outros. Entendi que carregar mágoa é como tomar veneno, esperando que o outro morra. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Eu não perdoei por ele. Eu perdoei para eu ser verdadeiramente livre. Se você conhece alguém que está sofrendo violência em casa, não feche os olhos. Às vezes, uma palavra amiga, um ouvido atento, um ombro para chorar, pode ser o que aquela pessoa precisa para encontrar força. E se você é essa pessoa que está sofrendo, busque ajuda. Em toda cidade, em todo o país, existem pessoas boas dispostas a ajudar. Procure autoridades, organizações de proteção, grupos de apoio. A dignidade humana
É um valor universal, não importa onde você esteja. Lembre-se, ninguém tem o direito de te machucar, nem mesmo a família. Ninguém tem o direito de te usar, de te humilhar, de fazer você se sentir menos que humano. Você merece respeito. Você merece amor. Você merece uma vida em paz. A vida pode ser difícil, mas também pode ser bonita. Se esta avó da roça de 78 anos conseguiu sair do inferno e construir uma família feliz, você também consegue. Tenham fé em Deus, tenham fé em vocês mesmos e nunca desistam de lutar pela vida que merecem ter. Muito obrigada por ouvirem esta velha senhora até o fim. Espero que minha história possa plantar uma semente de esperança no coração de quem precisa. E agora, meus queridos amigos que chegaram até aqui comigo, preciso de uma ajuda muito especial de vocês. Se esta história tocou seus corações, se vocês acreditam que ela pode ajudar alguém que está passando por uma situação parecida, inscrevam-se no Geralda Narra agora e ativem o sininho de notificação. É muito importante que essas histórias de superação cheguem a quem mais precisa ouvi-las. Comentem aqui embaixo apenas a palavra coragem, se vocês assistiram até o final. Assim, eu sei que minha mensagem chegou até vocês. Compartilhem este vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir que é possível recomeçar. Juntos, podemos ser a voz para aqueles que ainda não encontraram a sua. Façam isso agora. Não esperem mais um minuto. A vida de alguém pode depender de você espalhar esta mensagem de esperança. Um grande abraço desta avó que acredita em cada um de vocês.